Fala galera ligada no Pautas e Táticas, gravo na manhã de sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Feliz Dia dos Professores, sei que alguns professores de educação física, até alguns treinadores de futebol me seguem. Sou filho de professora, beijo pra minha mãe, parabéns pelo seu dia também, mãe. Um dia depois do término de mais uma data FIFA, término de mais 3 jogos da seleção brasileira, eu já estava preparado para ser um ferrenho crítico mais uma vez da seleção, que não estava mostrando futebol, mas a última partida, né, contra o Uruguai, na noite de ontem, quinta-feira, nos deu alguma esperança de dias melhores. Com certeza foi a melhor atuação da seleção desde aquela semifinal de Copa América de 2019, quando eliminamos a Argentina no Mineirão. Certamente, nesse segundo ciclo, que dá para dizer, né, da era Tite, foi o melhor jogo. Com certeza, um jogo que nos deu muitas esperanças, mas vamos falar de todos os jogos aqui da data FIFA, os pontos positivos, os pontos negativos e o que dá para tirar de conclusão dessas partidas. A partida contra a Venezuela, né, que foi a primeira desses 3, foi uma atuação muito triste da seleção, né? Apesar da vitória de virada por 3-1, passamos o primeiro tempo quase todo perdendo o jogo e jogando mal. Tava irritante de ver o time quase todo lá na frente, de costas, alinhado e olhando para os 2 zagueiros. Nenhuma aproximação, não houve entrosamento entre Fabinho e Gerson no meio campo. O Arana teve a oportunidade dele como titular, que a gente pedia muito, mas não foi bem. A exemplo do próprio Gerson, ainda não conseguiu mostrar, nem na seleção brasileira e nem lá no Olympique de Marseille, o futebol que a gente viu no Flamengo, que já a gente vai falar pontualmente de nomes e tal para o futuro, mas perdeu pontos nessa data FIFA o Gerson, com certeza. Essa partida não foi uma partida muito boa da seleção brasileira, não, né? E nem dá para tirar muitas conclusões sobre ela, porque o grande pilar do time estava suspenso, o Neymar. Então, mesmo que estivesse jogando muito bem, a gente tem que ver como o time funciona completo ou mais próximo disso. Quando o principal jogador não está no time, não dá para tirar tantas conclusões. Foi por isso que o Brasil jogou mal? Claro que não. O time realmente está muito... ou estava, né? A gente espera que essa última impressão que a gente ficou do jogo contra o Uruguai ela seja um pouco mais contínua. Mas a impressão do jogo contra a Venezuela já era uma impressão de jogos anteriores, e o pior ainda, né, por ter sofrido contra a Venezuela. A seleção que é tecnicamente a pior do continente, está se provando mais uma vez a pior, porque é lanterna das eliminatórias, nunca foi a Copa do Mundo, normalmente é a seleção que é eliminada primeiro, né, na Copa América, que cai sempre na primeira fase. Então é obrigação do Brasil ganhar da Venezuela. Ah, mas é fora de casa. Ah, mas a Venezuela evoluiu. Ah, não existe mais bobo no futebol. Ah, a Venezuela tem uma geração aí que vários jogadores foram vice-campeões mundiais sub-20. Não importa, cara. O Brasil é o Brasil. E não falo isso por causa de peso de camisa. Falo pela superioridade técnica que o Brasil tem em cima de todas as seleções do nosso continente. Então, quando a gente vê vitórias protocolares ou guerrilhadas, buscadas, tiradas a fórceps, como foi contra a Venezuela, a gente fica assustado e preocupado. Pontos positivos dessa partida: as entradas do Antony e do Rafinha deram uma envenenada ali na máquina brasileira, né? Jogadores que são pontas de verdade, de velocidade, que já vinham pedindo passagem. O Rafinha não pôde atuar na última data FIFA, porque teve aquele problema lá com a Premier League, mas ele já teria sido testado por lá. O Antony a gente viu bastante na Olimpíada, viu que ele jogou muito bem, né? O jogador do Ajax também era outro que o Tite queria levar há algum tempo. Aproveitaram bem a oportunidade contra a Venezuela. O Antony foi às redes, marcou um gol, e o Rafinha deu 2 assistências. Contra a Colômbia foi um desafio interessante, né? Um time que o Brasil já teve dificuldade de enfrentar na Copa América de 2021, teve que virar, saiu perdendo com um golaço de voleio, foi virar lá nos minutos finais do jogo. Então a gente sabia que ia ser um desafio difícil, mas o jogo foi bem morno, sabe? Não aconteceu nada demais. O Neymar já estava nesse jogo, o Gerson perdeu a vaga pro Fred, o Thiago Silva voltou a ser titular, enfim, teve alguns... O Alexandre, né, voltou para a lateral esquerda, o Arana ficou no banco, e foi mais uma partida ruim, né, do Gabigol também no comando de ataque. Realmente foi uma partida bem triste também da seleção, e o primeiro empate, né? Acabou 100% da seleção, que continua invicta, mas não mais 100%. Esse 0-0 contra a Colômbia quebrou a sequência de só vitórias da seleção dentro das eliminatórias. Mais uma vez o Rafinha e o Antony entraram bem no jogo. Eu gostei muito das entradas dele nos jogos. Eles oferecem uma ousadia diferente, né, de todos os atacantes de lado de campo que o Tite já tem como consolidados. Vamos falar disso já já.
E é isso que falta na seleção, cara. É drible, é velocidade, é coragem de tentar jogadas individuais. E principalmente o Rafinha impressionou tanto nesses 2 primeiros jogos que ganhou a chance dele no terceiro jogo. Só que me estranhou muito o timing para testes do Tite nessa data FIFA, né? Acho que dos 3 jogos, quando a gente bate o olho e fala Venezuela, Colômbia e Uruguai, o cuidado maior seria contra o Uruguai. Não só pela força e o peso da camisa do Uruguai, mas pelo elenco uruguaio mesmo, né? Um time mais forte, tem mais de onde tirar tecnicamente. Tem aquela dupla eterna, né, de ataque, Suárez e Cavani, que são os 2 maiores artilheiros da história do futebol uruguaio, então demandava mais cuidados. Mas o Tite escolheu fazer vários testes nesse jogo e alguns deles foram muito bem sucedidos. E, claro, depois do jogo é fácil falar. Bom, foram testes muito bem feitos, bem-vindos, porque a atuação foi muito boa. Só que me estranhou muito antes da partida começar, e eu tenho que falar isso, né? A impressão pré-jogo foi, nossa, pra que mexer tanto no time agora, né? O Alisson tinha voltado nos 2 primeiros jogos, ele começou com o Ederson. O Danilo, que a gente critica bastante, e essa foi uma mudança até bem-vinda para nós, torcedores, a saída dele e a entrada do Emerson. Mas tá, se ele confiava tanto no Danilo, ele vai tirar no jogo mais importante. Aí o Veríssimo teve a primeira oportunidade dele como titular também, contra o Uruguai. Marquinhos ficou no banco. O Militão, que vem pedindo passagem ali, disputando posição com o Thiago Silva, também ficou no banco. O Gabigol ficou no banco e o Jesus jogou no comando de ataque. Todo mundo sabe que o Jesus vem jogando melhor até no clube e na seleção também. Partindo da ponta, para um comando de ataque, para uma dupla de ataque, era melhor realmente que o Gabigol jogasse. Mas tá bem difícil defender o Gabigol na seleção pelas atuações dele nos 2 primeiros jogos também. E ele saiu e quem entrou no time foi justamente o Rafinha, na ponta direita, e jogou muita bola, jogou muito bem, realmente foi uma entrada muito bem-vinda do time. E esse jogo da seleção brasileira foi o melhor dessas eliminatórias. O Uruguai não vive um grande momento, mas é isso que o Brasil tem que fazer, né? Quando enfrenta um adversário mais fragilizado, seja ele qual for, com camisa pesada, com tradição ou não, seja uma seleção pequena, não importa. Tem que ganhar, tem que fazer valer a sua superioridade técnica ganhando. Não vou cobrar espetáculo, mas com alguma autoridade, sabe? Foi isso, não só pelo placar de 4-1, mas as atuações foram muito boas mesmo. Foi um jogo bom de se ver. Foi um jogo com várias canetas. Teve a caneta do Suárez, teve várias canetas na seleção. Teve caneta do Paquetá, teve caneta do Rafinha. O Neymar tentou jogadas de efeito, fez um golaço com um excelente passe do Fred. O Rafinha, que era o estreante ali como titular, né? Fez 2 gols em jogadas de arrancada, de velocidade. O Gabigol entrou no final do jogo e marcou o gol dele de cabeça, o que deu a ele uma sobrevida na seleção também. Então é isso que a seleção tem que fazer quando enfrentar um adversário mais fragilizado, como foi o Uruguai, para a decepção de quem espera ver sempre as grandes seleções fazendo grandes jogos. E a gente torce também para dias melhores no Uruguai, mas principalmente para a seleção, né? E foi boa essa atuação realmente para encher de moral contra um grande adversário, se ganhar com tanta autoridade. Vamos à impressão dos pós-jogos, principalmente contra a Venezuela e Colômbia. A impressão era de que a insistência do Tite, né, numa forma de jogar, somada a resultados, né, de vitórias, mesmo que sem desempenho, embora tenha tido um empate aí no meio, dão a gente a falsa impressão de que o Tite está achando um time, naquele 4-4-2, variando por 3-2-5. Mas não é, cara, a gente não está achando um time. É difícil até a gente tirar conclusões com tantos testes que ele vem fazendo, mexendo tanto no time. Acho que deveria ter um pouco mais de repetição, mas de testes também. A gente precisa fazer testes contra seleções que são mais fracas. Voltando, o que me estranhou foi o timing para fazer testes contra o Uruguai, quando as coisas já não estavam dando tão certo assim para Venezuela e Colômbia. Então ele mexe no time, mas mexe tem peças fundamentais, ele não mexe só no que estava dando errado. Enfim, gosto dos testes que ele fez, mas me preocupa um pouco esse timing. E esses resultados, fora a insistência dele de martelar sempre na mesma forma de jogar, dão a gente essa falsa impressão de que ele está achando um time. Nós não temos um time, nós temos grandes jogadores, mas um time mesmo, entrosado, encaixado, na acepção da palavra, a gente ainda está buscando. Mas a atuação contra o Uruguai foi muito boa e muito convincente. Eu vejo que se fala muito da questão do centroavante, principalmente, mas a gente não achou pontas de velocidade ainda. Antony e Rafinha são ótimas esperanças, tem que ter sequência, tem que ser convocados novamente. Nós temos laterais que são a preferência do Tite, muito tímidos. Nós temos volantes mais marcadores do que construtivos. E nós temos um Paquetá que está consolidado no 11, mas sem estar
sabe, exatamente em nenhuma posição. Ele pode ser segundo volante, ele pode ser segundo atacante, ele pode ser um meia aberto pela esquerda, um meia mais centralizado. Qual a posição do Paquetá na seleção? Depende da companhia dele, sabe? Mas assim, em meio a tantos testes ele também não sai do time. Parece que é Neymar, Paquetá e mais 9, sabe? Então, eu que sou um crítico do Paquetá, mas entendo que ele esteja jogando bem no clube e tenha que estar na seleção, mas me preocupa um pouco essa condição de intocável do Paquetá dentro da seleção brasileira. Então, a gente ainda tem vários problemas para resolver, a gente não consolidou um 11 para a gente criticar só a posição de 9. Até porque, quais as conclusões que a gente tira também em todas essas listas aí que vem se repetindo desde o início do ano, desde a primeira data FIFA de 2021? Acho que a gente tem praticamente 15 nomes, né, certos para a Copa do Mundo. Vamos tentar ver aqui quais são esses 15. Acho que os 3 goleiros, né, Alisson, Ederson e o Everton. O Danilo na lateral direita, acho que dificilmente o Tite vai abrir mão dele. Marquinhos, Thiago Silva e Militão. Alexandro na lateral esquerda. Casemiro, Fabinho e Fred. Os volantes. Gabriel Jesus, acho que está consolidado também. Neymar, Paquetá e Richarlison. Acho que esses são os 15 nomes, assim, intocáveis. O Tite não vai mudar esses nomes. Então, sobram aí outras vagas. Para lateral direito, vai ficar entre o Daniel Alves e o Emerson. Hoje o Emerson leva vantagem, porque o Daniel Alves está sem clube. A quarta vaga de zagueiro, o Veríssimo é um cara que o Tite gosta muito e lidera essa briga, mas não dá para descartar o Rodrigo Caio, não dá para descartar o Felipe, do Atlético de Madrid. Mas o Rodrigo Caio tem um problema de que são muitos jogadores do Flamengo convocados, então ele meio que fica ali, sabe? O Tite não quer desfalcar tanto assim um clube do Brasil, até porque o calendário geralmente não para por aqui. E o Felipe é reserva lá no Atlético, vive o mesmo problema do Renan Lodge, que é quem disputa a posição hoje com o Arana. O Arana lidera essa briga, já está aí presente na lista do Tite, nas últimas 2 listas. Não foi bem contra a Venezuela, não por culpa dele, o time inteiro não foi bem. Então merece mais sequência, merece mais testes, ele entrega algo diferente do Alexandre, que é um lateral mais ofensivo, é jovem, também é um ponto de renovação, assim como o Emerson, assim como o Militão. São jogadores que são futuro da seleção brasileira. Então, gostaria de ver mais sequência do Arana também. Para aquela quarta vaga de volante, o Gerson foi convocado dessa vez. O Douglas Luiz, também numa emergência, né, de o Casemiro ter sido cortado por um problema dentário, esteve na lista. Estava juntamente com o Bruno Guimarães também na Olimpíada. Então, acho que vai ficar entre esses 3 nomes e talvez também o Edenilson correndo por fora, porque nessa lista foram 25 e ele estava na lista também. Gabriel Jesus, ele pode ser ponta direita ou pode ser referência. O Antony e o Rafinha vão brigar por essa vaga aí na direita. Talvez os dois se mantenham na lista se o Jesus for um dos elementos ali para jogar mais avançado. Aí ele pode ter tanto o Antony quanto o Rafinha, ou o Antony pode jogar do outro lado. O próprio Rafinha também, né, por ser canhoto, se ele quiser avançar para a linha de fundo. Mas esses dois eu acho que merecem mais testes, mas não dá para dizer que estão consolidados. Everton Ribeiro também parte do lado direito para dentro, é um cara que vinha ganhando moral, oferece algo diferente, né? Não é aquele ponta de velocidade nem de acompanhamento ao lateral, mas é um meia que arma o jogo por dentro, abre espaço para o lateral subir, numa possibilidade do Emerson ou do Daniel serem titulares. É um cara que encaixa melhor com um lateral mais ofensivo, mais progressivo, do que um lateral mais fixo, mais contido. Na ponta esquerda, acho que vai ficar entre Vinícius Júnior e Cebolinha. Não sei se ele pensa realmente no Cebolinha ainda na lista, não sei se ele ainda está no radar, mas não dá para descartar também, porque fez parte do ciclo durante muito tempo. Vinícius Júnior hoje está com a vaga. Se ele decidir manter, por exemplo, Everton Ribeiro, Antony e Rafinha, talvez o Vinícius Júnior também espirre fora da lista. Mas hoje ele também disputa posição. E centroavantes, eu acho que o Gabigol até lidera, né? A briga, a disputa e tal, mas não sei se ele já está consolidado. Acho que não. E acho que os principais postulantes aí, essas outras vagas de centroavante, são o Matheus Cunha, que estava na Olimpíada, é um nome ali mais, né, de centroavante, realmente jogar de costas, o 9, referência. E o Firmino, não dá para descartar o Firmino também. Tá vivendo uma fase. E o próprio Richarlison pode jogar por ali também, né? O Richarlison pode ser esse elemento jogar centralizado. Mas eu vejo um Gabigol extremamente ameaçado, ele não consegue ter boas exibições nas chances que ele tem. Começa a ficar muito difícil defender a convocação dele. O jogador do clube tem um time voltado para que ele seja o ponto final das jogadas na seleção. Não é bem assim. Se a próxima data FIFA, inclusive, já não fosse agora em novembro, eu defenderia a convocação do Hulk, talvez até para o lugar do Gabigol, né? Já que jogando bem no clube, os dois estão.
Só que o Hulk, para mim, é o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro, inclusive. Mas também tem que levar em consideração a idade dos dois, o tempo que o Gabigol levou até ele ter sequência na seleção, a possibilidade do Hulk estar vivendo uma grande fase agora e não se manter nesse nível daqui até a época da Copa do Mundo, né? Mais ou menos daqui a um ano. E claro, acontece o fato de estarmos nas retas finais, né, de competições no Brasil. Isso prejudicaria muito os times do Brasil. Então eu acho até que há a hipótese de só um jogador por clube brasileiro ser convocado na próxima data FIFA. Acho que o Arana é mais fundamental de estar na seleção do que o Hulk. Então talvez até o Tite nem convoque ninguém do futebol brasileiro para a próxima lista. Vamos ver, né? Até porque a próxima lista é uma lista que dá para fazer mais testes. Provavelmente no primeiro jogo, se o Brasil vencer, matematicamente vai confirmar sua classificação para a Copa. Mas enfim, eu gostaria muito de ver essa seleção um pouco mais solta, né? Num 4-3-3, por exemplo, o Neymar numa ponta, o Rafinha na outra. A gente voltaria a ter profundidade, velocidade, drible, 1 contra 1. Na frente, acho que a vaga vai acabar sendo do Richarlison mesmo. Seria a minha escolha quando ele voltar para a seleção, né? Quando ele estiver livre de lesões. Ele é um cara de explosão, de velocidade, não é exatamente um ponta propriamente dito, e também não fez nada para merecer sair do time titular. Teve uma moral enorme de ser camisa 10 do time na Olimpíada, mesmo tendo 23 anos. Eu queria muito que o Gabigol desse certo, porque ele é perfeito para jogar ali em dupla de ataque, como o Tite tem pensado o time, mas nem tanto em um trio como eu gostaria de ver, né? Que eu gostaria de ver o Neymar de volta ali aberto pela esquerda e o Rafinha aberto pela direita, o Richarlison ali sendo aquela opção de profundidade, de velocidade. Acho que a vaga vai acabar sendo ali do jogador do Everton mesmo. E já que o Paquetá não sai do time, eu começaria com ele na meia esquerda, sabe? De um 4-3-3 ali, o tripé do meio campo. Ele sendo ali o vértice esquerdo ali da base do triângulo, né? Abrindo sem bola para preservar o Neymar na fase defensiva. Não é exatamente o que ele já vem fazendo, né? Porque atualmente o Paquetá ele começa aberto e centraliza com a bola. Eu quero que ele jogue centralizado e abra quando perder a bola. Parece a mesma coisa, mas não é, porque o ponto de partida é o inverso, né? Quando tu parte da ponta, o movimento é sempre pro meio. Quando tu parte do meio, tu pode fazer mais movimentos, só tem que abrir quando perder a bola. O problema disso é que tanto o Paquetá quanto o Fred, eles são canhotos, né? Eu acho que o Fred não se daria muito bem jogando pelo lado direito. O Fabinho poderia jogar ali pelo lado direito, né? Ou o próprio Bruno Guimarães, mas o Fred está produzindo até mais do que esses dois na seleção. Não teria coerência nenhuma tirar o Fred do time agora. Então, poderia ser o Fabinho, poderia ser o Bruno Guimarães. Na variação para um 4-4-2, os dois poderiam ficar ali centralizados, daria boa saída de bola, boa proteção defensiva. Até porque eu quero ver os dois laterais mais ofensivos também, né? O Emerson e o Arana sendo titulares, então dois volantes que marcam mais e seguram mais na marcação seria algo interessante de ver. Mas tá vendo, não é um quebra-cabeça fácil de montar na seleção, né? É difícil de encaixar o quebra-cabeça, levar em consideração o merecimento, quem tá jogando bem, respeitar as características dos jogadores, os momentos com e sem bola. Então é um quebra-cabeça muito difícil de montar. Mas a gente é torcedor, né? Muito se diz de... No Brasil a gente ter 200 milhões de técnicos, né? Cada torcedor tem um time ali na cabeça. Claro que no meu caso não ia ser diferente, mas enfim. Isso aí é a responsabilidade do Tite, é muito bem pago para isso. A gente só torce e analisa o que a seleção joga, é claro, dá os nossos pitacos também. E é claro que você tem o seu pitaco, eu quero que você deixe o seu aqui no comentário, como você montaria a seleção brasileira. Já fiz alguns vídeos sobre isso, vou deixar um card aqui no final para vocês conferirem também. E é isso, rapaziada. Deixa aí a opinião de vocês. Quem está conhecendo agora, gostou do conteúdo, se inscreve, por favor, aí no canal, dá uma moral aí pra gente. E é isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui, guerreiros, tiveram paciência, porque eu tô vendo aqui quase 20 minutos de vídeo. Continuem ligados aí no Pautas e Táticas. E até a próxima!